Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs e poder entrar na sua casa. Já somos uma família, isso é muito bonito. Hoje vamos estar à conversa com a Teresa Tomé Ribeiro, mãe de 8 filhos, doutorada em bioética, mestre em psiquiatria e saúde mental, especialista em enfermagem de saúde pública. Presidente da Comissão de Ética da Escola Superior de Enfermagem do Porto, professora de Ética e Bioética e fez parte da Federação Portuguesa pela Vida e de vários movimentos e associações em defesa da vida. Hoje o nosso tema vai ser sobre os jovens e a ética da sexualidade. Eu quero dar as boas-vindas à Teresa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado, eu é que agradeço, tenho muito gosto. Como vê, hoje estamos aqui, vamos começar aqui com o nosso pequeno almoço, que foi produzido com muito carinho pela diretora do nosso programa, a Telminha. Mas, antes de começarmos a nossa conversa e a deliciarmos-nos com este pequeno almoço, vamos fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos à Sagrada Família, que possa proteger todas as famílias, a sua, você que está aí em casa, que tem uma família. Peço a intercessão da Sagrada Família sobre a sua família, também da nossa convidada que hoje está aqui conosco, para que ela venha em nosso auxílio. Rezemos todos juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Teresa, antes de começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje, quem é a Teresa? Sou professora na Escola Superior de Enfermagem do Porto, portanto sou uma dos muitos docentes que somos lá na escola. Quando tirei o curso de enfermagem, fiz a licenciatura em enfermagem, que sempre foi o que eu gostei, e depois, quando acabei o curso já estava casada e já tinha um filho, e nessa altura enveredei depois pela saúde pública e pela saúde escolar, e, portanto, como enfermeira nos liceus e nas escolas. Sim. E depois é que, mais tarde, quando já tinha os filhos um bocadinho grandes, portanto, tive 10 anos em saúde escolar e depois passei para o ensino. E então juntei aí a área da saúde mental, a área da bioética, saúde escolar, a sexualidade, jovens, tudo junto, porque é necessário integrar tudo. É verdade. Quer um chazinho? Sim, acho que Aceita? sim, aceito com todo o gosto. Aqui. Com licença. Uhum. Teresa, é Sim. mãe de 8 filhos, como é que concilia a sua vida familiar com o seu trabalho? Como é que tem conciliado? Olha, claro que depois de passadas as coisas, não é? Porque agora os meus filhos Já são mais já crescidos. são grandes, mas depois das coisas passadas parece que foi tudo mais fácil. Sim, não é? sim, sim. Na altura foi um bocadinho mais angustiante, mas o que acontece é que se formos, eu acho que o facto de ser mulher e de ser mulher-mãe faz com que as prioridades tenham
tenham primeiro tenham um ponto, não é? Sim. Que, portanto, como mulher-mãe, a primeira prioridade sempre foram os filhos e a família, mas o trabalho manteve-se também uma necessidade minha, intensa, e, portanto, o que eu fazia muito e o que faço é trabalhar por blocos, por caixas. Sim. Portanto, quando estou em casa, de manhã estou em casa, os meninos arranjávamos, saíamos, como se eu não fosse trabalhar, não é? Quando muito fazíamos aquele jogo de dizer aos meninos que vamos ver se conseguimos chegar primeiro que os colegas hoje, que isso quando eu tinha alguma coisa muito cedo, mas, portanto, casa era casa e, portanto, estava virada para eles e saíamos todos. E Era depois de os inteira. deixar na escola, e aí, nessa altura, no caminho para o trabalho, é que organizava melhor ali as ideias, e até às 5 horas, que era quando tocava para fora, e eu dizia isso na brincadeira lá na escola, até às 5 horas não pensava em mais nada, a não ser no que estava a fazer. Com certeza. Portanto, claro que com uma família grande há sempre aqueles contratempos, mas isso só há Isso é grande normal. e pequena. Uma criança que cai, o colégio que telefona, uma que está doente e lá temos que ir a correr. Mas isso são, Os acho que é desafios todas as normais de uma vida mães, familiar. mas muito essa preocupação. E quando chegava a casa também desligava. Sim, isso é E, importante. portanto, isso foi bom e tive o gosto dos meus filhos quando ficaram grandes. Muitas vezes diziam, mãe, eu pensei que a mãe não trabalhava. Mas é bonito de ver por aquilo que já falou, é que a Teresa era inteira, quando estava com os seus filhos, com a sua família, era inteira, e quando estava no seu trabalho, era inteira para o seu trabalho. Isso é Eu acho que tem que importante. ser assim, senão levamos uma agitação para todos os lados, não é? Trazemos uma agitação para casa e levamos uma agitação para o trabalho. Portanto, é importante esse tipo de organização mental. Sim, Pronto. sim. De resto, temos que viver na desorganização, no caos, como eu dizia Com muitas vezes. certeza. E mais tarde achei muita piada quando percebi que, afinal, o caos também tem montes de regras e também tem montes de equações. Portanto, se calhar funciona. Teresa, hoje vamos falar aqui então de um tema, acho que muito importante e até para as famílias que estão lá em casa, acredito que ajude, que é um tema que vem de encontro a muitas famílias, que é os jovens e a ética da sexualidade. Como levar os jovens a refletir sobre esta temática, tendo em conta todas as dimensões que integram a pessoa? Porque às vezes as pessoas ouvem falar de sexualidade, já reduzem Exato. ao lado sexual, não é? Não é? Eu acho que o facto de os fazer perceber, não é? que nós somos um ser muito mais interligado do que pensamos, não é? Ou do que muitas vezes achamos que somos. Somos muitíssimo interligados em tudo, portanto temos vários aparelhos, várias dimensões, a psicológica, a biológica, a afetiva, a social, a cultural, mas o facto é que nós somos um ser só, não é? Sim. E, portanto, ao crescer e ao desenvolvermos, temos que, como pais e como educadores, ter a preocupação que a criança e que o adolescente desenvolva todos estes aspectos ao mesmo tempo. E, na verdade, na adolescência, quando começa aquele boom Borbulhar. hormonal, quando o corpo começa a crescer com uma velocidade muito maior, é evidente que toda a educação que tem a ver com a afetividade, com o que são sentimentos, que são sensações, que são emoções, e o que é que isso tudo vai fazer parte de mim, ou como é que eu vou integrar isto tudo na vida, é necessário também criar aqui também um turbo de Sim. educação, como acontece do ponto de vista biológico. Portanto, eu acho que ao dizermos isso aos jovens e aos adolescentes, e mesmo às crianças pequenas, eles percebem muito rapidamente. E não é só os jovens, tem que haver também aqui uma ajuda da família para ajudar o jovem ou o adolescente a viver bem essa realidade, não é? Sim, quer dizer, assim, não vamos pedir que uma criança, que um adolescente, que um jovem perceba o que é o amor, Sim, sim. sem perceber o que é o amor mesmo, Claro. o que é a vivência do amor em casa, o que é o respeito pela diferença, o que é
o ser pai, o ser mãe, o que é criar projetos de vida baseados nesta realidade de o que é que eu vou ser quando for grande, se eu vou querer ser pai ou vou querer ser mãe, e portanto este crescimento e esta compreensão do amor tem que ser em casa. Portanto, nós temos de ter muita atenção para as crianças não viverem as horas do desamor só, sim, com certeza. viverem horas amor. de encontro, não é? De encontro entre a família, os pais. De que forma é que João Paulo II vem trazer uma nova abordagem para esta temática da sexualidade? Sabe que o João Paulo II foi de todos os papas aquele que mais emocionalmente nos tocou. Pelo menos eu falo por mim, e acho que acabou por ser depois um sentimento também universal, não é? Ele tocou-nos imenso em tudo que era afetividade e tudo que era, na verdade, esta construir sonhos e projetos de futuro. Acho que foi fabuloso nisso. E, portanto, o que aconteceu foi que ele não fez mais do que ir buscando de uma forma mais clara, talvez, e, portanto, com uma comunicação mais próxima, foi buscar tudo aquilo que a Igreja sempre disse. A Igreja nunca disse, a mensagem nunca foi diferente. E é muito interessante se formos ao site do Vaticano e se metermos lá no sítio da pesquisa sexualidade, vem-nos uma quantidade enorme de documentos do Paulo VI, dos anos 70, que a pessoa olha assim, parece que está a falar agora, parece que está a dizer as coisas para percebermos agora. Portanto, todos os papas foram dizendo, foram chamando a atenção, porque a grande mensagem, na verdade, a grande mensagem de Cristo é uma mensagem do amor na igualdade, na conjugalidade, que era uma coisa que até aí não existia, não é? Existia um amor contratual, existia uma relação contratual, às vezes até independente do amor, não é? Sim, sim, sim. E ele vem dizer, não, homem e mulher são a mesma coisa e os dois estão ao mesmo nível e, portanto, ao mesmo nível se podem amar. E esta mensagem de Cristo, a Igreja, eu acho que a tem trabalhado muito bem. Em documentos, talvez, na pastoral, no dia-a-dia, talvez tenhamos perdido algum tempo. Sim. Precisemos de dar mais passos, não é? Mais rápidos, com mais intensidade. Como é que esta temática tem sido definida e explicada ao longo dos últimos 50 anos? Olha, o que aconteceu foi que nestes últimos 50 anos, e portanto isso podemos estar a falar desde o fim dos anos 60, início dos 70, não é? Até agora, houve uma abertura, uma expressão enorme relacionada com a sexualidade. E, portanto, passamos a viver numa sociedade fortemente sensual e erótica. E, portanto, é uma sociedade marcada pelo centrar e recentrar no corpo e no prazer e no eu e no imediato. E, portanto, esta força toda, porque vende também, não é? Claro, vende muito, vende faz muito dinheiro e a publicidade que se faz a tudo é sempre com um ar muito sexy, não é? Porque isso tudo vende. Esta expressão forte, cada vez mais intensa, faz os adolescentes perceberem, os jovens e depois os adultos, que valemos pelo corpo que temos e não pela pessoa que somos e pelo todo que somos e, portanto, pelo que provocamos nos outros. E isso é que foi forte demais para a forma como os pais e a Igreja estava a acompanhar o crescimento. Sim, sim. Este desenvolvimento, este boom, veio chocar um bocadinho. Portanto, eu acho que cada vez mais se tenta, na educação, fazer com que grandes e pequenos e médios e todos percebam e recentrem-se no valor que têm como pessoa e na missão que têm no mundo. Portanto, eu acho que isto começa a ser cada vez mais claro, esta reflexão. Pensa, ser crítico daquilo que vês, porque senão isto és levado nesta onda intensa. Vamos com a corrente. Que é muito apelativa, não é? Sim, é muito sim. apelativa. Como ajudar os jovens de hoje que estão nessa corrente e que muitas vezes são, nem consigo encontrar a palavra, são levados mesmo pela corrente. Como ajudar estes jovens? Olha, eu acho que cada vez mais temos que os deslumbrar com a vida, com a natureza, com o que é, na verdade, grandioso.
E para fazer isso, o que temos muito que fazer é fazê-los perceber bem o corpo que temos, a maravilha que é, portanto, a perfeição com que é feito, e que tudo tem um sentido. Sim. Tudo tem sentido, não é? Tudo tem um para quê. Tudo tem um para quê, não é? Nós comemos e o que comemos tem um sentido, e, portanto, o que somos, o que sentimos, tudo que temos ligado que tem a ver com a nossa sensualidade, com a nossa sexualidade, tudo tem um sentido, tudo tem uma forma de comunicar e de expressar. E, portanto, somos um ser relacional. Sim. E esta ideia de que, ao termos esta consciência, percebemos que vimos de outros que nos amaram. Vimos de outros em relação. Sim. E se não tivéssemos vindo de outros em relação, que nos amaram e que nos acolheram, não existíamos. Isto dá-nos também uma ideia que estamos integrados em tudo que é mundo e em tudo que são os outros. Portanto, eu não sou um indivíduo só, a vida é minha e não interessa aos outros, os pais não têm nada a ver. Porque, não, eu sou porque eu recebi muito dos outros, transformado em mim, diferente. Mas eu sou porque os outros me trouxeram até aqui e me trazem. E isso é importante para o adolescente, porque o adolescente há uma fase ali que ele se torna um bocadinho egocêntrico, não é? Ele torna-se ele vive, mas é ali um bocadinho aquela fase do sentir-se um pouco desorientado. Sim, sim. Porque, repare, o grande acontecimento na adolescência é muitas vezes o corpo cair em cima, não é? Tínhamos um psiquiatra no Porto que dizia muito isso, o corpo cai-lhes em cima, e cai-lhes em cima, e é verdade, não é? Porque ainda se é muito criança, ainda se quer ser muito criança e de repente já se tem todos os caracteres e toda a expressão de um corpo já grande. Ou outras vezes já se é muito grande, já se pensa muito, já se gostava de ser ouvido como grande e tem-se um corpo de menino pequenino que ninguém ainda valoriza. Portanto, esta desorientação, se nós nos focarmos no interesse, no tempo, o ser humano tem um tempo para crescer, para se desenvolver, para se conhecer, para se perceber. Se o focarmos nesse percurso, eu acho que ele valoriza-se a ele e, sendo assim, valoriza muito mais o seu corpo, as suas emoções, o respeito que tem pelos outros e por si. E, portanto... E também de fazer ver que é uma etapa pela qual todos nós passamos, não é? É uma etapa de construção. Exatamente. Eu que por vezes digo aos adolescentes a fase, mais ou menos até aos 13 anos, nós construímos com aquilo que os outros nos vão dizendo e nos vão dando, até a roupa que escolhemos e o que fazemos muitas vezes. Vamos pedindo conselhos e os pais dizem, faz isso, ou come isso, podes comer. Pronto. Mas a partir dos 13 anos é a fase em que a pessoa, pela primeira vez, é responsável por si próprio. Sim. E é responsável por aquilo que escolhe para si, é responsável por aquilo que vê, é responsável por aquilo que mete na cabeça, começa a ser responsável pelas escolhas que faz. E, portanto, essa autonomia, que é uma autonomia que ele vai adquirir e que adquire, eu acho que era a tarefa que se para os adolescentes e para os pais fosse muito consciente, seria uma fase de vida, de uma intensidade de vida muito boa para todos. Quer para os pais que descobrem o novo filho, não é? O que se está a expressar de novo, quer para o próprio que percebe que está a construir-se e a fazer escolhas deles. Mas muitas vezes é-lhes tirada a responsabilidade, é-lhes exigido metas de instrução, que tenha boas notas, e é desvalorizada esta parte afetiva e no fundo, esta missão humana que nós temos, que é de sabermos amar, não é? Exatamente. Eu ia falar essa questão da responsabilidade, que é, muitas vezes, nós, adultos, tentamos tirar a responsabilidade, mas neste caso nós temos que dar a responsabilidade para que eles possam crescer. Exato, para que a possam usar. Se nós não damos liberdade a um adolescente, ele... não podemos dizer que ele não a merece ou que a tem que reduzir. Quer dizer, vamos ter que lhe dando a liberdade na responsabilidade para ele perceber, na verdade, aqui. E até que as escolhas têm consequências. Não então que temos que pensar muito bem naquilo que escolhemos, não é? Que há escolhas que têm retorno, mas que há outras que não. Que há escolhas que nos vão tirar a liberdade. As escolhas que nos tiram a liberdade são as ligadas com consumos de substâncias, que são depois impulsivos, mesmo que eu não queira, eu não consigo. Exato. Ligadas com o impulso da pornografia, mesmo que eu queira, eu já não consigo. Portanto,
isso tira-nos a liberdade. Claro. E, portanto, falar claramente com os adolescentes e perceber, não estás muitas horas aí a ver isso, porque é que procuras esse site? Portanto, o questionar é Sim, muito isso é bom, importante. porque questionar é educar. Exatamente. Questionar e saber ouvir. E não é dizer, estás a ver? Não. Questionar, sim, que interesse. E porquê? E vamos de porquês em quês. Porque leva a uma reflexão. Leva. E muitas vezes leva a chegarem à conclusão que Afinal. não tinha interesse, ou se afinal até tem mais interesse do que eles pensavam. Quais os diálogos e reflexões que têm sido estabelecidos em relação a esta temática? Olha, eu acho que não têm sido estabelecidos muitos diálogos, por embora pareça. Eu digo diálogo escola-pais, diálogo pais-filhos, diálogo igreja-pais, diálogo igreja-adolescentes, quer dizer, isto tudo, estes diálogos que eram hiper necessários, não têm sido muito feitos, porque a minha geração e a geração anterior, não, posterior à minha, posterior, talvez tenham um vazio na construção dialética do que é a afetividade. Portanto, eles próprios, não é? Os adultos, os nossos adultos, os adultos que nós somos, temos dificuldade em falar da afetividade e temos dificuldade em falar do que é educar para o amor, educar para a sexualidade. E, portanto, parecendo que não, isso faz com que os diálogos das escolas entre pais e professores, seja também complicado. É pobre. E muitas vezes entre a igreja e os orientadores de grupos, de paróquia também. E, portanto, esta pobreza fez com que nós ainda não encontrássemos assim um ponto forte para vencermos a força que externamente sentimos que existe. E a minha pergunta, porquê é que há esta dificuldade, esta pobreza para falar destas temáticas? Porque assim, tudo que são temáticas ligadas com a sexualidade são temáticas que trazem um peso enorme ou trazem um volume muito grande, não é peso porque é bom, um volume muito grande de intimidade. E, na verdade, a intimidade é algo sempre que nos perturba na relação com o outro, não é? Eu, quando abro a minha intimidade ao outro, quando eu falo de intimidade com o outro, há sempre uma perturbação. Quando eu exponho os meus sentimentos, ou quando eu mostro que estou a sentir, ou porque estou envergonhada e fico corada, ou porque estou triste e começo a chorar, portanto, tudo que mostra o que me vai por dentro a sério faz parte e tem muito a ver com a área da intimidade. Por isso, há uma certa reserva e uma dificuldade em saber fazer esta gestão. Se os pais souberem fazer bem esta gestão das emoções, do que é a intimidade, eles próprios souberem os seus campos de intimidade e quais são as suas expressões de intimidade em família ou em privado, se isto tudo for bem trabalhado, bem gerido, a criança cresce a saber expressar oportunamente e de uma forma clara o que sente e a intimidade. E mesmo o que sente do seu ponto de vista emocional, portanto, quando a vontade e o prazer, e portanto essas coisas que vão surgindo, sabe dialogar. Se isso não é feito, não é? Se os nossos diálogos se fecham a falar dos programas de televisão, do que vimos no Instagram, ou se estudaste ou não estudaste, comeste ou não comeste, se fechamos a conversa, na verdade, depois, mesmo em adultos, nós a dois não vamos saber falar de intimidade. No fundo, isso são conversas superficiais. Pois, são conversas que não chegam mesmo ao fundo daquilo que nós temos necessidade. Exatamente. É muito interessante que o Papa João Paulo II, uma das coisas que ele dizia é que não vale a pena estar a esquecer ou a ignorar esta necessidade grande de expressão dos outros, porque ela vai rebentar por algum lado. Sim, sim. E o que se vê agora é que ela rebentou pelo erotismo, não é? É, com certeza. Qual a concepção cristã da sexualidade? Olha, a concepção cristã da sexualidade é muito interessante porque é a concepção do que é o homem em si. É um conceito antropológico. Portanto, o cristão, quando olha para a sexualidade, o que está aí a ver é o indivíduo na sua totalidade, na sua diferença, homem e mulher, mas com uma igualdade de valor e de dignidade. Está a ver que homem e mulher só se realizam nesta expressão da afetividade, na diferença,
que o estarmos juntos, que nos faz tirar muito daquilo que nós somos. Portanto, no fundo mesmo, o momento intenso de prazer que se tem a dois é um momento de doação e de receber e de dar. Portanto, isso tudo sempre a construir, na verdade, o homem como relação, o homem e a mulher como relação, como caminho, como valor maior e, no fundo, a noção de transcendência. Nós, quando damos um beijo, podíamos dar um beijo ainda melhor. Quando damos um abraço, que devíamos dar um abraço. Portanto, isto, o transcendente, o imenso, nós sentimos no amor. E, portanto, eu acho que esta ideia que a Igreja nos passa, e que isso tudo depois tem, na verdade, um amor maior, que nos envolve a todos. Portanto, a ideia é que todos podemos ser abraçados por um Pai que nos ama. Portanto, é esta a conceito. E, portanto, nós somos uma religião de corpo, muito de corpo, não é? Nós festejamos o corpo de Cristo. Exatamente. Cristo, para mostrar como é que devemos ser filhos de Deus, apareceu aqui com corpo, nasceu de uma mulher. Portanto, nós devemos valorizar muito o ser que somos e o corpo que somos. Somos templo do Espírito Santo. E já diz tudo. Chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa, infelizmente, porque a conversa está fantástica e acredito que você em casa deva estar colado ao ecrã. Mas vamos fazer uma pausa e já nós voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo e um bom dia para si. Para quem não esteve no primeiro bloco, hoje estamos já à conversa com a Teresa Tomé Ribeiro, que escreveu a sua tese de doutoramento sobre os jovens e a ética da sexualidade. E ela diz assim: uma temática que transporta um dinamismo intenso e que interpela toda a sociedade. Intenso porque está ligado a uma etapa da vida com um ritmo próprio, em que a ânsia de viver, descobrir e conhecer atinge, por vezes, dimensões não esperadas. Por outro lado, interpela a sociedade, pois a compreensão dos jovens sobre a sexualidade e a forma como a integram no seu percurso de vida expressa-se pelos comportamentos que escolhem, os quais poderão vir a ter repercussões positivas ou negativas num futuro próximo. Quer comentar esta frase da sua tese? Acho muito interessante pedir para eu comentar a minha própria frase. Muito giro, muito bom. Essa visão da sexualidade e da implicação que tem no percurso da sociedade é das coisas que me fez, se calhar, entrar nesta área, que é perceber que a forma como o adolescente, e portanto como nós, quando crescemos, nos percebemos e nos respeitamos e nos admiramos, tem muito a ver com a forma como eu vou olhar para o outro e o valor que eu vou atribuir ao outro e o respeito que eu vou atribuir aos sentimentos dos outros. E isto tudo educa-se, não é natural, não podemos dizer que é algo que, como uma planta, não é? O menino cresce como uma planta, basta só regar. Não. O regar é importante porque é o dar de comer, o ter uma boa vigilância de saúde, mas toda esta área que vai ter uma expressão enorme depois no que vai ser uma sociedade no futuro e quais são os caminhos que ele vai escolher e que como adulto vai desenvolver, está muito ligada a esta educação para a sexualidade, esta educação do afeto, da compreensão de si, do respeito por si. E, portanto, interpela muito a sociedade, interpela muito o próprio, interpela-nos a nós como educadores, e depois tudo tem um tempo, esta ideia do tempo, nós somos um ser com tempo marcado. Ainda por cima não sabemos quanto tempo é que temos, não é? É verdade. Podemos ter muitos anos ou podemos ter poucos anos. E, portanto, este tempo que nos é oferecido e que nos marca, nesta fase de crescimento, é um tempo próprio. Nós sabemos, e agora com as neurociências muito melhor ainda, sabemos, e muito claro, e muito mais claro, de uma forma muito mais clara, sabemos que entre os 13 e os 16 anos há uma reestruturação do cérebro e que tem muito a ver com a forma como o adolescente cresce, o que escolhe, o que faz, vai haver uma estruturação. E depois do cérebro estar estruturado,
depois é um desenvolvimento, mas de base as coisas já não vão estar ricas como podiam estar. E, portanto, perdermos tempo e ficarmos sentados como pais, às vezes, à espera. Ai, Deus queira que passe a adolescência rápido, é dizer, Deus queira que passe a fase de construção pessoal e o que o vai fazer ser a vida toda, Deus queira que isso passe rápido. É muito... Preferíamos até que passasse mais lento, que nos desse mais tempo. E nós, como adultos, vemos que muitas vezes vivemos 50 anos a seguir ou 60 anos a seguir, presos a muita coisa que se passou naqueles anos dos 12, 13, 14, 15. Que não foram resolvidas ou que foram mal construídas. Exato, que não foram aproveitadas ou não foram compreendidas, ou não tivemos quem nos mostrasse. Portanto, interpela muito a sociedade. Acho que está muito boa essa frase. Eu também acho. Tendo em conta o desenvolvimento integral da pessoa, fale-nos da importância da componente biológica, psicoafetiva e construção de um projeto de vida. Estas três pilares que falou, o biológico, o psicoafetivo e o projeto de vida, na verdade, quando comecei a tentar construir um modelo de educação para a sexualidade, como enfermeira, trabalhei bastante nesta área da sexualidade, e, portanto, ao longo de toda a minha vida me fui preocupando e percebi que é um volume tão grande de coisas, não é? É um volume tão grande de informações que achamos que são importantes, é um volume tão grande de questões que queremos pôr, de reflexões que queremos colocar, que é muito difícil não nos distrairmos pelo meio. E então a ideia é dividirmos todos estes conteúdos em três grandes pilares, todos com o mesmo peso, todos com o mesmo tamanho e com o mesmo valor. O biológico, o psicoafetivo e o de construção de um projeto de vida, portanto, de contextualização na vida e na pessoa da sexualidade. E na educação, seja qual for a idade, os 2, os 3, os 10, os 12, os 18 anos, temos sempre a preocupação, quando falamos de algum tema, de algum assunto, dar-lhe qual é a expressão que tem biológica, qual é a força que tem e qual é a expressão que tem psicoafetiva e que importância é que vai ter agora ou que tem no futuro ou que irá ter como projeto de vida. E, portanto, falar sempre nestes três pilares e educar através de uma espiral. E, portanto, tocando sempre nos três. Se não, nem começa a crescer, falamos muito do biológico, mas esquecemos os outros. E depois achamos que, na verdade, não está a perceber os afetos e vamos falar muito de sentimentos e de afetos. E esquecemos da contextualização num projeto de vida. E, portanto, as coisas ficam desequilibradas, não é? Sim. E, na verdade, uma mesa com 3 pés, se não está bem equilibrada, ela tem pouca viabilidade no futuro. E, portanto, a ideia será exatamente falar o corpo, o que é que isso significa, o que é que isso provoca em mim de sentimentos. Não é? Por exemplo, a mãe, quando tem um bebê, não é? O que é o acolher dentro, porque estar tudo tão dentro na mulher, não é? O útero estar bem dentro, Sim. tudo estar bem guardado. E, portanto, as transformações físicas todas que são espantosas, do bebê, da mãe, tudo. E depois estes sentimentos de pertença, do sou, o que eu louvo da mãe durante... Portanto, dar esta componente, isto porquê? Porque vamos precisar de ser amados a vida toda. E esta mãe acolheu-nos para nos amar. E, portanto, neste meio, dar sempre as três dimensões. E isto tudo depois leva-nos a nós projetarmos-nos no futuro também. Também. Que é importante. É. Nós, durante muito tempo, andamos de volta dos filhos a perguntar, e toda a gente pergunta o que é que é seres quando for grande, o que é que vais ser, o que é que vais ser, o que é que vais ser. E vamos sempre, muitas vezes, buscar aqueles aspectos. Tu tinhas jeito para ser engenheiro, tens tanto jeito para mexer nas coisas. Certeza que ias gostar de ser cozinheiro. E, portanto, estamos sempre a buscar a ver neles qualidades e a ajudá-los a identificar neles qualidades que os possam fazer escolher, projetar o futuro. E em relação à afetividade, tínhamos também que fazer isso. Não é só, és um grande conquistador, vais ter muitas namoradas, ou tens muitas namoradas, ou muitos namorados. Não é essa a ideia, mas é que pai é que tu gostavas de ser? Que mãe é que tu gostavas de ser? Porque é muito interessante quando eu pergunto isso às crianças nas escolas, elas mesmo pequeninas terem uma ideia uma noção muito concreta do que é um pai ideal e o que é uma mãe ideal. É muito interessante. E por que não já hoje fazer essa pergunta aos seus filhos, aos seus netos lá em casa? Que pai é que tu gostavas de ser? Acredito. O que é que achas que é um pai
bom, que pai é que tu gostavas de ser? Não, não podemos dizer que pai é que gostavas ou que mãe é que gostavas que eu fosse, não, isso não. Pode ser Mas surpreendente. tu gostavas de ser. Sim. E, portanto, tive uma vez um miúdo que me disse uma coisa interessantíssima, pequenino, mínimo, pai com 7 anos, com um ar engraçadíssimo, tinha assim um ar até daqueles assim todos, que dá bastante trabalho. Sim. São os mais que é muito engraçados. mexido. E ele disse, eu quando for grande quero ser um pai que saiba gostar tanto dos meus filhos, que nem me importe que a minha mulher não me ligue tanto. Um pequenino. Pequenina, achei-me mesmo giro, porque gostar tanto dos meus filhos que nem me importa que a minha mulher não me ligue tanto. E vai surpreender com as respostas, acredito que... Não é? Eu acho que é muito giro perguntar. É. Então os avós perguntarem aos netos que estão mais distanciados e, portanto, Sim. menos... É muito interessante, mas também perguntarem aos filhos é muito interessante. E perguntarem aos adolescentes é muito bom. O nosso fundador da nossa comunidade fala-nos muito da questão de nós termos sempre um projeto de vida. Porque é que é tão importante o adolescente já começar a traçar esse projeto de vida? Porque assim, nós não podemos fazer escolhas assertivas se não soubermos qual é o sentido da nossa vida, o sentido das escolhas. Nós discute-se muito no percurso escolar porque com 15 anos escolherem as disciplinas que vão condicionar depois o futuro profissional. Sim, sim. Mas todas estas escolhas são necessárias, são obrigatórias. Porquê? Para dar sentido ao que eu estou a fazer, não é? Eu só estudo matemática e só estudo matemática aprofundadamente se eu quero, na verdade, uma engenharia ou se eu quero um curso que é matemática de estatísticas. Portanto, isso faz outro sentido. Por mais que o adolescente olhe para aquela matéria e diga ridículo, isto já se faz em máquinas, de certeza, o facto é que ele sabe que aquilo faz-lhe sentido. Portanto, tem um projeto. Sim. E na vida, o projeto de vida é muito necessário estar feito, estruturado, ajudado a construírem de uma forma mais global. Não é o meu projeto, vou ser uma extraordinária enfermeira, vou fazer coisas fantásticas. E, portanto, esta ideia, às vezes, que isso não são projetos de vida, Claro. isso são construções de super-homens e super-mulheres, que às vezes temos muitos adolescentes a construírem projetos de super-homens ou de super-mulheres, e, portanto, isso vai dar um vazio. Mas esta ideia de um projeto que seja algo que eu me revejo e que vou vendo, e depois chego a meio E pode ser mudado. Exatamente. Uma das coisas que é também muito interessante ajudar os adolescentes e os jovens é quando eles têm dúvidas e acham que são assim, se calhar um bicho raro que está com dúvidas do que é que há de querer e já estão no 11º e como é que vai ser, dizer assim, olha, vai perguntar à tua mãe, vai perguntar ao teu pai, ao teu tio mais velho, ao teu avô, na tua idade, o que é que ele achava que ia ser, o que é que ele queria ser. E muitas vezes ficam admirados como é que na idade os pais queriam ser uma coisa completamente diferente do que depois descobriram que afinal era outra. Portanto, Sim. isso faz-nos perceber que nós somos sempre um ser em construção e em desenvolvimento e que vamos descobrindo qualidades, capacidades e interesses. Mas sem projeto de vida não há sentido de vida. E sem sentido de vida é um vazio existencial. E depois vai-se buscar nas bebedeiras, nas drogas, no sexo, Tentar dar no barulho, em tudo que me enche e me atordoa e não no interior. E isso só vai aumentar o vazio, essas procuras. Vai aumentar períodos de grande vazio. Muito cheio e muito vazio. Sim. Interessante esta questão do projeto de vida, pelo que eu entendi também, que o projeto de vida tem que ser algo com os pés bem assentes na terra, não feito Sim. mas com os pés bem assentes na terra, e também que o projeto de vida não é uma coisa inflexível, é flexível, Claro. sujeito a mudança. A pessoa construiu um projeto de vida, mas existem fatores externos ou internos condicionantes que podem gerar essa mudança. E há uma coisa aqui que eu acho muito importante também na formação do jovem, até da sua sexualidade, que é a questão da flexibilidade, porque às vezes os pais, também na educação que vão dando, vão gerando os jovens muito inflexíveis, e quando acontece uma mudança ou algo assim,
que a vida nos traz, eles ficam paralisados e então também há que levar o jovem a ter essa flexibilidade perante a vida, não é? Que as coisas acontecem, que o que acontece não são derrotas, são acontecimentos de vida para nós ganharmos experiências em muitas coisas. E muitas vezes eles têm aquele angústia e às vezes até pânico de falharem e de não serem, portanto... Primeiro, não criar projetos de vida tipo o sonho americano, podes ser tudo que quiseres, não é? Exatamente. Até podes voar se quiseres, ou podes passar a ser não sei o quê, portanto, não criar essa ideia. Portanto, dentro daquilo que tu és, podes ser ainda mais, mas tudo o que quiseres, quer dizer, se eu quisesse ser magra, loira e baixinha, por mais que quisesse, não conseguia. Portanto, esta ideia do realismo e a ideia também de que muitas vezes, mesmo em projetos afetivos que se destroem e de namoradas que se gostam muito ou de namorados e que desaparecem, tirar sempre o positivo, dizer assim, se eu às vezes perguntava assim, o que é que tu gostavas nela ou o que é que tu gostavas nele? De que aspectos é que gostavas mesmo? Deste e deste? Então isto são qualidades que para ti são importantes. Portanto, vais ver que se estiveres atento vai aparecer alguém com essas três qualidades e mais outras que tu não sabias antes de conhecer esta pessoa, não sabias que isso era importante. Portanto, tudo pode ser utilizado para... Formar. Exatamente, para formar e para perceber que a vida é feita... A resiliência, não é? Esta capacidade de tirar os bons resultados do mal. Que corre mal. Também, não sei se é importante perguntar ao jovem, perante uma situação que não é tão boa ou que ele errou, não é? Que é normal, nós aprendemos com os nossos erros, lhe perguntar, o que é que tiras disto? O que é que aprendes com isto? Sim. Isso é importantíssimo porque o faz refletir. O que é que achas que teve aqui interesse? Fizeste isto, o que é que teve interesse? O que é que tu achas que teve mesmo interesse? Exato. Achas que valeu a pena? Achas que se não tivesses penalização agora fazias o mesmo? Ou levas alguma coisa demasiada para o travesseiro, ou para a cabeça, ou para a noite? Não é? Portanto, esta ideia de os fazer refletir. E fica aqui uma dica que eu acho que ajuda muito quem tem filhos também já nesta fase da adolescência, fazê-los pensar e a questão de os levarem, de os levar ao questionamento. Isso é uma ajuda muito grande e não ficarmos simplesmente calados e pensar esta fase vai passar. Porque aí não estamos a ajudar. É uma fase intensa de ação. Quer deles neles próprios, quer de nós neles. e nós próprios também. E nós aprendemos muito. Muito. Se nós deixarmos, nós aprendemos muito. Fale-nos da necessidade de integração dos valores. É essencial, porque para um desenvolvimento integral da pessoa, tem que perceber que o que a estrutura, que são valores, não é? E esses valores é que marcam muito a pessoa que se é e o que se pretende. E dentro da sexualidade, os valores como a compreensão da intimidade é uma das dificuldades do nosso mundo contemporâneo, as pessoas não perceberem qual é a dimensão da sua intimidade. E, portanto, o perceber qual é a sua intimidade tem também a ver com... É um fator protetor para a doença mental. Sim. É, portanto, saber qual é o meu núcleo de intimidade e perceber o que é que me é íntimo. Portanto, compreender a intimidade, que é para depois também poder partilhá-la, só compreendendo. A responsabilidade pelas ações e pelas escolhas que faço, principalmente pelas escolhas. As escolhas simples que têm repercussões pequenas ou escolhas complicadas que vão ter repercussões que não têm retorno, que deixam marca. Portanto, este valor da responsabilidade, o respeito por si e pelo outro, perceber no que eu tenho que me respeitar. Quanto menos me respeito a mim, menos respeito o outro. Ou quando deixo que o outro não me respeite, eu também deixo de me respeitar. Portanto, o respeito por si e pelo outro, pelas diferenças, pelos aspectos que temos diferentes e que são enriquecedores. Sim, não é? Enriquece. A liberdade, o saber gerir a liberdade, ou perceber que a liberdade é uma liberdade sempre contextualizada. Eu vim de outros e vivo num contexto e jogo a minha liberdade neste contexto. Porque se os outros não existissem, eu também não ia existir. Exato. Ou se os outros desaparecessem, eu não me conseguia humanizar. E, portanto, esta ideia de que a liberdade não é a liberdade free, mar aberto, é a liberdade eu
com os dados que tenho, com as condições que tenho, o que é que eu escolho? E isso é que é a liberdade. É uma e não uma... Sim, libertinagem. Exato, Também. faço o que me apetece sem pensar no antes e no depois e no que eu provoco nos outros, não é? A liberdade é uma liberdade consciente, responsabilizante e que respeita o outro. Não é? A liberdade... Não é? Portanto, saber jogar a liberdade e saber Sim. gastar a liberdade. Nós temos decisões na sexualidade que gastamos a liberdade. Quando eu decido por alguém definitivamente e me comprometo com essa pessoa, e eu contigo e tu comigo para sempre, os dois, eu gastei a liberdade de voltar a escolher, porque já nunca mais era honesta se eu fosse comparar aquela pessoa que eu conheço na intimidade com outra pessoa que eu não conheço só o externo. Sim. Portanto, esta é a noção de que há decisões que são para a vida toda. Que se perde a liberdade de depois voltar a... E depois a fidelidade, saber ser fiel aos meus compromissos. Não é? Ser fiel no pouco para ser fiel no muito. No muito, no pouco, no médio. Ser fiel, eu comprometo-me com alguém e eu, se não cumpro esse compromisso com essa Fidelidade. pessoa, eu não estou a ser fiel é a mim próprio, não é? Eu não estou a responder por aquilo que faço e, portanto, muitas vezes as pessoas põem muito, os jovens e os adultos põem muito no externo. Ai, não fui fiel a ele, não fui fiel a não sei o quê. Quer dizer, não fui fiel a mim, que é uma coisa terrível, porque eu comprometi-me a fazer isso e depois não fiz. Nós muitas vezes, com essa questão da infidelidade, descartamos os outros e, ao descartar os outros, estamos a descartar-nos a nós mesmos. E estamos a arranjar 1000 razões que nos levam a justificar aquilo que fizemos. Aquilo que estamos a fazer. Depois, um dia mais tarde, com o distanciamento, olhamos e vemos que, afinal, aquelas 1000 razões não existiam e, portanto, caem-nos as coisas de uma forma mais dura. Sim. E ter a noção do que é a fidelidade, o que é ser fiel àquilo que eu me comprometo em relação ao outro. É um jogo também giro, muito interessante para se fazer com os adolescentes e com os jovens. Uma coisa também muito importante para o jovem, a questão da fidelidade, a questão do compromisso, e ele ver que fidelidade e compromisso estão inteiramente ligadas, que não tem como. A fidelidade é um compromisso. Não é? Com ele e com o próximo. Exato. Não é? E a palavra, não é? Porque, sim, no fundo, tudo está ligado à palavra. Nós desvalorizamos durante muito tempo a palavra, mas a palavra é aquilo que mostra o que eu sou. Exatamente. E, portanto, a minha palavra mostra aquilo que eu sou. Isso tudo junto. E é uma coisa que os antigos... Mas agora, o que é preciso, o que é preciso é mostrar isso tudo de uma maneira interessante. Criativa. De uma maneira criativa e, portanto, falar com novos termos. Isso o João Paulo II pedia muito. Quer dizer, arranjem novas maneiras de falar daquilo que às vezes nos dá a ideia do errado. Portanto, esta ideia da liberdade, da fidelidade aos meus compromissos, às minhas escolhas, a responsabilidade. Portanto, isto tudo, estes valores são essenciais para conseguirmos, sei lá, no fundo a educação é uma quantidade de tijolos, não é? Sim, sim. Os valores são o cimento, são a argamassa que os prende, não é? Como ajudar os jovens a tomarem decisões esclarecidas e em liberdade que não firam os seus valores enquanto católicos? Sim, é assim, um católico que não tem unidade de vida vai ser sempre uma maçada, não é? Sim. Portanto, a educação para a sexualidade tem que ser uma educação muito baseada no que é pessoa. E o que é pessoa já traz tudo que são muito valores e todos os princípios que achamos essenciais na convivência e no desenvolvimento da pessoa e no que ela é, a dignidade, o respeito, independentemente de ser cristão ou não. Portanto, no fundo, a nossa responsabilidade é muito mostrar a todos, não é? Que o ser cristão não é mais do que o saber amar, o saber valorizar o outro, saber valorizar a criação, não é? Saber valorizar o mundo que temos disponível. Portanto, esta ideia, todo o cristão consegue educar, consegue transmitir, consegue falar de sexualidade de uma forma que todos percebam e que ele próprio também percebe. E mesmo, às vezes, fala-se muito da fidelidade, cá está, dos compromissos, dos relacionamentos íntimos, portanto, de intimidade, sexuais, antes de compromisso sério e assim.
E isso tudo tem uma base muito, muito humana, não é? É muito difícil eu partilhar alguma intimidade intensa com alguém se eu não tenho bem a certeza que o nosso compromisso está É sólido. bem sólido, que estamos a partilhar uma intimidade dentro do nosso contexto sólido. E, portanto, no fundo, a Igreja o que nos diz é: não façam nada que vos perturbem e que vos afligem, porque senão vão durante a vida complicar. Portanto, o cristão tem que ser um verdadeiro ser humano, bem humanizado, e isso será um bom cristão. E remar muito contra a maré. Sim, pelo menos dizer que há correntes que talvez não tenham interesse, que nos vão levar para sítios em que se calhar são quedas da água, não é? E que há rios maravilhosos em que nos podemos meter todos muito bem, não é? E, portanto, dar um bocadinho esta ideia de que perde-se muito às vezes em determinadas correntes. Há muitas cataratas. É verdade. Teresa, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Quero desafiá-la para 2 mensagens finais. Uma mensagem para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e também para os pais, que eu acho que é para os pais ou avós que cuidem de adolescentes, porque eu acho que tanto os adolescentes têm papel, mas a família é extremamente importante para a sua formação. Força. Sim. Assim, o ser humano tem tutor e tem quem se responsabilize por ele, pelo menos até aos 18 anos. Sim. Portanto, isso já nos mostra que nós, pais, que nós, avós, e no fundo também que nós, professores e educadores, somos muitíssimo responsáveis pelo mundo que mostramos aos jovens. E, portanto, mostrar-lhes um mundo claro, um mundo maravilhoso, um mundo aberto, um mundo em que o ser humano é incrível, criado na sua perfeição, como ser autoconsciente, que se reconhece a si, que se pode evoluir, que se pode relacionar. Portanto, encher o coração das nossas crianças e dos nossos jovens, enchê-los com esta grandiosidade que é o que é ser humano, o que é ser um ser relacional e humanizado, não é? O que é esta ligação. E isto deve estar sempre presente. E, na verdade, quando eles sentem uma necessidade enorme de se relacionar, não é? O impulso fortíssimo, termos sempre esta comunicação, não é? Portanto, ainda bem, não é? O que é normal, ou seja, no fundo, o que é saudável é que os adolescentes sintam este impulso forte, não é? Isso é que é saudável. E depois dar-lhes estes toques de saber orientá-los, saber pensar, isto é para sempre ou não, é para agora. Portanto, que vantagem é que tem aqui? O teu relacionamento, o que é que te vai fazer crescer ou não? Portanto, o outro o que é que acha? Portanto, virá-lo muito para questões e estar sempre muito atento. E depois, há, na verdade, algumas coisas que sabemos que são más, não é? Sabemos que são correntes de quedas, de cataratas. E essas aí temos que ser muito claros, não é? Temos que ser muito claros, porque a responsabilidade é nossa. E eles, quando crescerem e tiverem 20 e tal anos ou 20 anos, vão-nos dizer: pois, a mãe e o pai sabiam isto E não me disseram. E na altura disseram: tu é que escolhes. E, portanto, eu confiei em si, no fundo. E isso temos muitos pais a sofrer muito com filhos a dizerem isso. Por isso a ideia é, perante uma coisa que vemos que é má, que lhe vai fazer mal, determinadas séries, determinados filmes, pornografias, determinadas companhias, saídas, etc., a pessoa questiona. Qual é o interesse que isso tem para ti? Questiona. E se ele insistir, no fim diz: pronto, percebi perfeitamente o teu ponto, mas em relação aos valores que nós temos e ao que achamos essencial para ti, não podes. O não também é importante. O não é muito justificado, importante. claro, mas obriga-nos a argumentar e obriga a ele a pensar. Quer ir passar as férias com a namorada ou com os amigos? Porquê? O que é que acha? Vantagem? Perceber todo esse contexto, ele argumenta e no fim dizemos: pronto, percebo perfeitamente e olha, eu acho que com o que tu sentes e na tua idade é saudável até pensar assim e desejar isso, mas não tem interesse e, portanto, não vais. Portanto, somos responsáveis, porque eles mais tarde vão nos dizer isso. A educação também é dolorosa, a formação, mas é precisa.
Teresa, muito obrigada Nada. pela sua presença no nosso programa. Eu que Foi agradeço. muito boa. Espero que tenha sido útil em Foi alguma muito coisa. útil, acredito lá em casa devam estar mais esclarecidos. Deu muitas dicas, o que é importante para esta idade, para esta fase, quantas pessoas se questionam. E assim que está aí em casa, pode ver este programa novamente no nosso canal do YouTube. Continua a acompanhar a nossa programação e até um próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.